Bom, primeiramente, né, sejam bem-vindos, né, à nossa aula de hoje. Eu estava falando aqui com a Vivian, né, sobre aquela questão que vocês me disseram que ela tinha falado que não era para escrever nos livros, né? Na verdade, não é para escrever nos livros. Como assim livros? Vocês têm os livros didáticos, que são aqueles mais grossos, né? Aqueles que têm mais páginas, são mais elaborados, né? E vocês têm os CAs, né, que é o caderno do aluno. No caderno do aluno, você pode escrever normalmente. Você não pode escrever nos livros de texto, tá? Nos livros didáticos, certo? Deu para entender bem agora? Sim. Sim, né? Então tá. Aí acabou que fiquei só eu, né, como professor que não deixa usar. Mas foram vocês que falaram, né? Tudo bem. Então vamos lá. Tá o pessoal aqui do. Alguém perguntou para mim que sala que vai ter aula agora, né? Então a sala é o sexto A, certo? O sexto B vai ter aula, eu não sei o que vai ter agora, né? Qual disciplina que vai ter agora. Mas o sexto A é aqui comigo, certo? Nós vamos continuar com aquilo que nós estávamos fazendo. Estávamos fazendo. Aumentar o som? Estão pedindo para aumentar o som aqui. Será que tem jeito? Professor, você vai fazer a chamada? O próprio sistema, o próprio sistema tem a questão da chamada aqui. Deixa eu ver aqui se áudio e vídeo, áudio. Bom, olha, pessoal do CMSP, não tem como eu aumentar o som, gente. Vou tentar falar mais alto, tá ok? Tá dando para ouvir melhor agora? Pessoal do CMSP? Maravilha. Então eu vou falar mais alto, tá? E o que a coleguinha perguntou aqui? Alguém aqui no Messenger perguntou alguma coisa. Eu estava respondendo aqui, não ouvi. Bom, maravilha. Então, vamos lá. Eu vou dar sequência aqui então naquilo que nós estamos vendo. Nós estamos trabalhando com o CA, certo? Trabalhando com você, certo? E aí, eu vou precisar E aí, repetir eu vou agora precisar repetir agora aquele aviso, né? E vocês precisam desativar o microfone de vocês para que não haja eco, tá? Eu estou ouvindo, eu falo, aí depois a minha voz eu ouço novamente. Então, para que isso não aconteça, para que não tenha aquele barulho, né? Aquele né? É preciso que vocês desativem o microfone de vocês. Então, deixa eu ver aqui quem que está com o microfone ativado. O Rian, né? O Rian, agora não tem mais ninguém. Maravilha. Beleza. Então vamos dar sequência. Na aula passada, nós fizemos aqui a parte do. Terminamos a parte do avião aqui. Nós começamos a parte dos gênios e genialidades, é isso? É. É isso, né? Nós só começamos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Então, quem está no Messenger vai poder acompanhar a tela aqui junto comigo, certo? Então, Professor, não página dá pra enxergar 26. nada a sua tela. Como? Não dá pra enxergar nada a sua tela, pelo menos. Fica tudo borrado, parece. Borrada? É, não dá pra enxergar as letras. E agora?
Agora dá pra. É mais ou menos. Mais ou menos. É, mas tá muito ruim ainda. Não dá pra entender nada. Mas eu acho que se pelo acompanhar pelo celular, eu acho que tem como. Ó, faz o seguinte: você está com o seu celular em pé? É. Então vira ele de lado. Agora foi. Eu fiz. Agora foi. Agora foi. Quando você vira o celular de lado, você consegue ver a imagem toda, certo? Então você tem a imagem inteira. É claro que você não vai ver os seus colegas, né? Mas você vê a imagem toda do do que eu estiver compartilhando aqui, certo? Então aqui já está de um tamanho bem grandinho, né? Então vamos lá. Eu não me lembro onde que nós paramos exatamente. Essa parte sobre gênios e genialidades aqui, eu cheguei a ler o texto com vocês? Eu acho que não, né? Esse. Não. Acho que não. Não. Então eu vou ler o texto com vocês, tá bom? Então, nós estamos na página 27 do caderno do aluno, tá? Onde está lá, atividade 4 sobre gênios e genialidades, que é a atividade que vocês vão entregar para mim nessa próxima semana, né? Vai ser no dia, vai ser na segunda-feira, né? Segunda-feira vai ser dia 29, parece, certo? Então, vocês vamos ver aqui. Maravilha? Página 27 do caderno do aluno. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma turminha boa aqui no CMSP. Então vamos lá. 500 anos de um gênio, tá? Tá na página 27. Miss inaugura novo espaço com mostra imersiva sobre Leonardo da Vinci. A cidade de São Paulo ganhou, em novembro deste ano, um novo espaço cultural com foco em exposições imersivas. Imersivas quer dizer que elas são em que você praticamente entra dentro, tá? Você é circundado por uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é a palavra imersiva. Idealizado pelo MIS, Museu da Imagem e do Som, o novo espaço, chamado MIS Experience, recebeu em uma estreia nada mais nada menos que uma exposição dedicada ao grande mestre italiano Leonardo da Vinci. Vou marcar. Ah, além de uma viagem que conta a vida e o legado, né, assim, aquilo que ele deixou, né, o legado significa algo que alguém deixou durante a sua vida. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia, ou seja, fornece aos visitantes uma incrível experiência multissensorial. O que significa essa palavra multissensorial? Ela vem de senso, sentido, né? Multissensorial. Então você usa muitos sentidos ao mesmo tempo, né? Porque nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, o paladar, né? A audição, né? Nós temos também o tato. Qual que faltou? Tato, paladar, visão, audição. Acho que eu mencionei todos. Então, quando você entra nessa amostra, todos os seus sentidos, ou a maior parte dos seus sentidos, eles são, vamos dizer assim, então você chega e você vê uma coisa,
aquela coisa que tem ali, pode ser um avião, de repente ela tem um movimento, eles ligam, ele faz um barulho, aí você ouve, então já são dois sentidos, né? Uma fumaça de óleo diesel, por exemplo, você sente o cheiro, né? E aí você é chamado, por exemplo, a pôr a mão, sentir, então já são quatro, né? O mais difícil seria o paladar, a não ser que eles fizessem lá uma comida da época do Leonardo da Vinci para você experimentar. Aí seriam os cinco, todos eles sendo usados. Multissensorial quer dizer isso, são todos os sentidos que são estimulados. Então essa experiência é multissensorial e interativa, ou seja, você interage com ela através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. O gênio da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1552, no século XV, em Antiano, província de Florença, atualmente Itália, e faleceu em Amboise, França, no ano de 1519. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, desculpe. Foi um período, né, um período da história em que a as artes elas renasceram, eles pegaram aquelas coisas antigas e trouxeram para uma nova forma, uma nova de novidade. Então foi um alto renascimento. Destacou-se em diversas áreas: ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música. Além de inventos, o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci é considerado como precursor, aquele que dá início, aquele que faz uma coisa pela primeira vez, né? Da aviação e da balística. Ó, ganhei um cafezinho aqui, gente. Vocês estão servidos? O precursor da aviação e da balística, né? Então, aviação é dos aviões. Balística, quando alguma coisa é lançada, né? Ela pode ser lançada como uma bala, né? Como um foguete, né? Ou de muitas formas. Então, a balística é o que dá a ideia para os foguetes, dá a ideia para os balões, e uma série de outras coisas relacionadas com o lançamento, né? Algo de ser jogado, né? Então, balística significa isso. Reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos, e não injustamente como o ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Essa figura que está aqui do lado, né? Essa moça. Essa. Depois você vai olhar aqui, né? E você vai falar, mas por que que essa obra é tão diferente? Eu não estou vendo nada demais, é só uma mulher pintada, né? Não tem nada assim tão especial, né? Mas tem. Por que que tem? Porque quando você, eu não sei se você olhar, assim, se você pegar o livro, colocar de lado ou do outro lado, você vai conseguir enxergar, né? Dizem que quando você pega a própria foto, a própria pintura, conforme que você está olhando, você consegue enxergar o sorriso da Mona Lisa de uma forma diferente. Por isso que essa obra ela é tão especial, né? Olhando assim, não parece, mas tem essa questão. Mas vocês tentam aí, se vocês conseguirem virar de lado, enxergar o sorriso dela de forma diferente, né? Os lábios dela de forma diferente, vocês me falam, né? A obra mais importante de Leonardo da Vinci e ela está exposta na França, lá no Museu do Louvre. Alguma dúvida? O coleguinha aqui está perguntando qual o volume do caderno do aluno. Então, o caderno do aluno que nós estamos usando é o segundo volume, volume 2, parte um, tá? Segundo volume, parte um. Por quê? Nós temos um volume por bimestre, tá?
A parte de língua portuguesa, língua inglesa, fica sempre no primeiro volume, certo? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Então vamos adiante. Vamos entonces adelante, como diria em espanhol. Bom, depois de ler a reportagem 500 anos de um gênio que nós acabamos de ler, né? Responda as questões propostas. Você vai responder aí no seu caderno ou no CA, né, no caderno do aluno, qual é o fato retratado na reportagem. Então, isso que nós acabamos de ler é uma reportagem, né? Não é apenas uma biografia. A parte de baixo pode até ser uma biografia, mas se você pegar toda a parte ali, você vai ver que é uma reportagem. Por quê? Porque está falando dessa amostra que foi feita, né, lá no Museu da Imagem e do Som. Então é uma reportagem. Você vai colocar fato retratado, né? E você vai responder: é possível situar o fato no tempo e no espaço? Por exemplo, o fato que está falando aqui, que é a amostra, né? Quando que ela aconteceu? Onde que ela aconteceu? Quando falou a respeito de Leonardo da Vinci, né? Em que tempo que ele viveu? Em que espaço? Né? Em que lugar que ele viveu? Então você vai responder isso lá no. Só um pouquinho. Aí voltamos. Então você vai responder isso. Você vai verificar o tempo e o espaço, né? Onde que o Leonardo da Vinci viveu, o espaço, e quando ele viveu, que é o tempo, certo? Então vocês vão voltar ao texto e indicar quando e onde o fato ocorreu. Então são dois fatos. Tem a amostra e tem a vida de Da Vinci, certo? Deixa eu colocar isso lá. Então vamos lá. A foto que aparece na reportagem tem relação com o texto verbal? Tem relação com isso que nós acabamos de ler? Mencionei agora mesmo, né? O que tem a ver, né? O que essa foto tem a ver com o Leonardo da Vinci? Ficou muito fácil. Então você vai colocar o porquê que ela tem a ver e você vai comentar. Eu acho que há necessidade de nós entrarmos em detalhes aqui, né? Vamos lá. Se tiver dúvidas, gente, perguntem, hein? Discutiu-se anteriormente como o modo, o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos de linguagem e organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda. Então, vamos primeiro ver. Modo. Quais são os modos que nós conhecemos? Está falando de verbo, né? Nós estamos falando de quais são os modos. Primeiro é aquele modo indicativo que nós estamos acostumados a usar o tempo todo, né? Aquele que fala, por exemplo, eu como, né? Eu bebo, eu falo, né? Você simplesmente está falando de alguma coisa. Você está descrevendo, contando alguma coisa. Quando você comi, eu bebi, eu saí, eu vou sair, eu vou comprar, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu trabalharia, né? Todos esses são do tempo, do modo verbal indicativo. Por quê? Porque eles somente escrevem o quando algo que está acontecendo, algo que você faz, né? Agora, já temos outros. Nós temos o imperativo. Lembra do imperativo? Lembra do imperador? O imperador dá o quê? Ordem, né? E se ele dá ordens, então o imperativo ele é usado para quê? Ele é usado para indicar ordens. Vá,
compre, né? Ou compra, se for você, tu, né? Né? Você pode dizer estude e assim por diante. Então aí já é outro modo que é o imperativo. E tem o subjuntivo também, que ele é usado para falar sobre coisas hipotéticas, né? Coisas que não são reais ainda. Por exemplo, é preciso que eu fale, né? Esse é é uma hipótese, é algo que não aconteceu ainda, né? Se eu falasse, né? Também é uma coisa hipotética. Eu não falei ainda. Então esses são os modos. E os tempos? Aí os tempos você tem presente, passado, futuro, né? No passado nós chamamos na verdade de pretérito, né? Temos a pessoa verbal, que é primeira pessoa, eu, primeira pessoa do plural, nós, primeira pessoa desculpe, segunda pessoa, você ou tu, né? Segunda pessoa do plural, vocês ou vós. Nicole está perguntando aqui se é para responder no caderno. Eu um pouco mais cedo, Nicole, vocês podem responder no caderno, se vocês acharem que não tem espaço no CA, ou podem responder no próprio CA. A Vivian confirmou para mim que ela disse que só pode escrever nos livros didáticos, que são aqueles mais grossos, aqueles que são aqueles que os outros alunos vão usar novamente. O CA não. O CA vocês vão, é para vocês mesmo, para vocês usarem, escreverem mesmo, tá ok? Então, fica a seu Professor, critério. Sim? CA é caderno do aluno? Exatamente. CA, caderno do aluno. É porque eu sempre escrevi nele, assim, e continuo escrevendo. Sim, pode continuar escrevendo. Maravilha. Bom, então vamos lá, gente. Então, pessoa verbal. Nós temos o modo, tempo, pessoa verbal. Agora, quando nós estamos falando de uma reportagem, certo? Qual tempo e modo verbal? Ó, primeiramente, qual modo verbal eles predominam na reportagem? Qual é o modo verbal mais comum de se usar numa reportagem? É o imperativo? É o indicativo? Né? É o subjuntivo? Qual é o modo verbal mais predominante, mais comum de nós usarmos na reportagem? O que vocês acham, gente? E moçada, o que vocês acham? Indicativo? Indicativo, exatamente. Hoje não tem ninguém, nenhuma carinha para eu ver aqui, né? Então é o indicativo, exatamente. E o tempo? O tempo verbal é o que é usar mais comum de ser usado na reportagem. É o presente? É o pretérito, que é o passado? É o futuro? Qual é o mais comum que a gente usa? Hein? É o. Vamos pegar aqui, vamos lá, para vocês poderem. Vamos sublinhar uma cor de uma forma diferente aqui, ó. Então vamos lá. Miss inaugura. Aqui é presente, certo? Depois, a cidade de São Paulo ganhou um novo espaço cultural com foco em exposições. Idealizado, chamado, recebeu. Que mais? Ó, conta é presente, mas vamos lá. Depois entrou na parte do Leonardo da Vinci. Nasceu, faleceu, foi, destacou-se. Né? Que tempo que é esse? É o passado, né? O mais comum é o passado. Mas como a Nicole está colocando aqui, o presente também. O presente também é usado. É usado o presente e o passado, né? É possível de usar uma coisa no futuro? Sim.
Por exemplo, digamos que a mostra não tivesse começado ainda e eu fosse falar assim: começa na semana que vem uma nova mostra no Museu da Imagem e do Som, né? Começa presente, mas começará, vai começar, aí já é futuro, tá? Então, o que mais nós usamos é o presente e o pretérito, mais o pretérito do que o presente. Depois tem, né? Ah, aí tá pedindo para você dar alguns exemplos. É só você pegar lá e colocar alguns exemplos. Depois está aqui, que pessoa verbal, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa predomina na reportagem, tá? Então você vai olhar Terceira lá. pessoa? Oi? Pode repetir, por favor? Terceira pessoa. Terceira pessoa, exatamente. Então, é a terceira pessoa. Quando fala predomina, é que tem mais, tá? Não quer dizer que é só, quer dizer que tem mais. Então, vocês vão colocar aí terceira pessoa e vão colocar alguns exemplos. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente, né? Por que a pessoa verbal identificada predomina nesse gênero textual, né? Por que a terceira pessoa, né, que nós mencionamos aqui, ela domina, ela predomina quando nós falamos de uma reportagem? Né? Tem alguma ideia? Vamos pensar assim, ó. Reportagem vem do verbo reportar, contar, né? Alguma coisa, não é? Então a reportagem geralmente conta uma história. Se você pega lá uma reportagem, quem gosta de assistir, por exemplo, aqueles programas como o da Atena, como Balanço Geral, por exemplo. Pega lá uma reportagem que fala sobre o fulano que matou o ciclano, que não sei o que, e não sei o que, né? É só isso que tem naqueles programas ali, né? Quando você conta uma reportagem, você está falando de quê? De alguém, não é? Quando você vai fazer uma reportagem, você fala de si mesmo? Não, né? Você fala da pessoa com quem você está falando? Também não. A reportagem ela é sempre na terceira pessoa, porque ela conta a situação, a história, algo sobre alguém, né? Por isso é que a reportagem ela sempre vai, quase sempre vai estar na terceira pessoa. É raro você fazer uma reportagem sobre você mesmo ou fazer uma reportagem sobre outra, como a pessoa com quem você está falando, né? Mas sobre uma terceira pessoa, o José, o Quirino, o presidente, o governador, né? O estado de São Paulo, os Estados Unidos, sempre você está contando, não é de mim, não é de você, mas é de uma terceira pessoa. Certo? Bom, então vamos dar sequência aqui, né? Qualquer dúvida vocês perguntem. Ah, quem está aqui no quem está aqui no CMSP pode digitar a sua pergunta. Quem está aqui com a gente no Messenger pode perguntar, né? Perguntar com voz. Certo. Leia o excerto seguinte. O que é esse excerto aqui? É um trecho, né? Não está dando para ouvir? Como não, Gabriel? O restante está ouvindo. Dá uma olhada no seu celular se não está, se o volume está baixo. De repente o volume está baixo. Dá uma testada. Então vamos lá. Leia o excerto seguinte, que está aqui, certo? Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística. De acordo com esse trecho e também com base na biografia de Santos Dumont, é possível inferir que
Olha só que interessante, gente. Nas provas que vocês vão fazer da agora para frente, eu não sei se vocês já viram isso, mas nas provas de vocês vai aparecer muito esse termo que é inferir. O que quer dizer inferir? Quer dizer, por exemplo, quando você está lendo um texto, você vê o texto lá. Por exemplo, Leonardo da Vinci nasceu em Antio, né? Que é um determinado lugar, certo? Então ali está falando exatamente onde ele nasceu. Isso é uma informação explícita, né? É uma informação que está diante dos seus olhos. Agora, existem situações em que nós vamos ler alguma coisa e que a informação ela não vai estar ali escrita exatamente. Então você vai ter que meio que adivinhar, né, aquela informação. Você vai ter que, com base nas pistas que o texto está te dando, você vai ter que inferir, tá? Essa palavra significa isso. Significa você adivinhar com base em pistas, com base em outras informações. Eu vou escrever aqui, ó, para ajudar você a se lembrar disso, ó. Inferir significa adivinhar com base, vamos pôr, no contexto. Você entrou agora, Gabriel? Porque se você entrou, pode ser que tenha algum problema aí, porque os outros colegas parece que estão ouvindo. Que estranho. Se você tenta entrar aqui pelo Messenger, pode ser que seja aí no seu celular, porque parece que os outros estão ouvindo. Não adianta falar isso para ele, se ele não está ouvindo. Então vamos lá, gente. Vocês entenderam aqui? Então vocês vão, com base no texto, vocês vão no contexto, né? Então vamos ver aqui, eu vou ajudar vocês a fazerem isso. Vamos ler. Leonardo da Vinci e Santos Dumont, olha só, Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação? Então, por exemplo, está escrito isso em algum lugar? Não está. Se você procurar ali, você não vai ouvir ali falar que Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos, né? Mas existe alguma informação que dá para eu saber se isso é verdade ou não? Sim, existe, né? Se você ler a biografia de Leonardo da Vinci, lá fala que ele nasceu em 1400 e alguma coisa e morreu mais ou menos em 1500. Parece que foi mais ou menos isso, sei lá. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1519, certo? E o Santos Dumont? Quando fala que ele nasceu? Santos Dumont nasceu no final do século XIX, então foi em 1800 e alguma coisa e morreu em 1900 e alguma coisa, né? Então, é possível os dois terem trabalhado juntos? Não. Não. Então, eu já sei que essa informação aqui, ela está, ó, errada. Leonardo da Vinci desenvolveu processos de aviação na Itália e enviou a Santos Dumont no Brasil? O que vocês acham? Não. Também não, né? Pela questão do tempo também, né? Agora, Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos. Distinto quer dizer, né? Diferente. Diferente.
Então, eles se interessaram pela aviação, porém em momentos e lugares diferentes? Sim. Sim. Vamos ver a outra se dá certo. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar? Também não, né? Então a resposta certa é a resposta C. Certo? Por quê? Nós tivemos que usar ali informações que não estavam ali, né? Agora, aqui nós vamos fazer um outro tipo de exercício. Esse tipo de exercício também vai aparecer muito nas provas de vocês daqui por diante, tá? Esse tipo de exercício, ele funciona assim, ó. Você vai ter um pequeno excerto, né? Um pequeno fragmento. Está dizendo aqui, ó. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Então a palavra aqui é incrível, né? Incrível experiência. Na expressão em destaque, a palavra incrível, tá? Agora, olha aqui que é a questão. Você tem 5 frases, certo? E você tem embaixo ali, falando assim, ó. São corretas as afirmativas. 3 e 4 apenas. 3. Desculpe. 2 e 4 apenas. 3 e 4 apenas. 2, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar cada uma dessas questões e falar se ela está certa ou se está errada. E aí você escolhe lá embaixo a opção correta. Então, vamos ver. Ó, na expressão em destaque, a palavra incrível revela o ponto de vista do enunciador, ou seja, a pessoa com quem está falando, com quem você está falando. Ponto de vista é a opinião, né? Sobre a experiência propiciada pela exposição. Isso é verdade ou mentira? Quando eu uso incrível, eu estou revelando o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada na exposição? Sim ou não? Sim. Sim, É verdade. é verdade. Ó, a palavra incrível expressa uma apreciação positiva do enunciador? Sim. Sim. Expressa uma apreciação negativa do enunciador? Não. Não. Pertence à classe dos adjetivos. Lembra o que são adjetivos? São palavras que dão qualidade, palavras que caracterizam, que modificam uma outra palavra, né? Essa palavra incrível aqui, ela é um adjetivo? Sim. Sim, uma palavra é um adjetivo. Depois tem caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. Então, ó, essa palavra incrível, ela modifica essa palavra experiência que está aqui? Sim. Sim, porque a experiência foi incrível, ou foi chata, ou foi legal, ou foi, sei lá, né, difícil, cansativa, né? Então são vários adjetivos, né? Nesse caso aqui está certo. Então as respostas que estão certas são 2, 4 e 5. Qual seria a resposta certa aqui? A letra A. A letra C. Certo? Então é assim que faz esse tipo de exercício. A gente tem que raciocinar sempre dessa forma. Está certo ou está errado? Então vamos adiante, né? Leonardo da Vinci, como já descrito, foi um gênio de talento admirável em várias áreas do conhecimento.
sua vida e obra inspirou da ciência à arte. Uma das mais famosas obras literárias, que já até virou filme, O Código da Vinci, uma história com muitos mistérios e grandes enigmas que vão se revelando durante a narrativa. Né? Então, essa é uma obra que vocês podem, um filme que vocês podem assistir. Tem um filme e tem um livro também. Tá? Não sei exatamente se é para a idade de vocês, mas se está aqui, né, eu imagino que sim. Né? Legal, gente. Alguma dúvida até aqui? Eu acho que não, né? Está bem fácil, né? A próxima agora é Decifrando Enigmas. Analise a imagem a seguir. Então, eu vou diminuir ela aqui um pouquinho para a gente poder enxergar ela melhor. Então, você tem aqui, ó, uma figura e está escrito lá embaixo o Código da Vinci, certo? Então, nós temos aqui uma figura. Aí, se nós olharmos aqui, ó, a gente vai ver que tem alguns números, certo? Ó, 2, 3, 4, 6. Não, 4, 6. Né? Eu imagino que não estou enxergando um aqui, mas deve estar aqui em algum lugar. Né? Certo. Aí tem uma pergunta aqui, ó. A qual objeto do universo dos jogos a imagem remete? Certo? Quando a gente está falando de jogos, que tipo de jogo seria isso daqui, ó? Que a gente está vendo aqui. Que tipo de jogo seria? Baralho? Não, não é um baralho. Como se chama aquele tipo de jogo em que você tem que ficar pensando e pensando, né? Xadrez? Não estou ouvindo. Dama ou xadrez? Dama, xadrez? Não exatamente. Esses são chamados jogos de tabuleiro, né? Tá perguntando a que horas a aula acaba. A aula acaba às... Bom, como se chama aquele... Sabe aquela... Vamos supor, você pega uma foto, né? Corta ela em pedacinhos, espalha e depois a pessoa tem que montar. Como é que chama aquilo? Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Jogo da memória. Exatamente. Então, todo tipo de jogo em que você tem que pensar muito, nós chamamos de quebra-cabeça, né? Então, isso daqui, se nós formos ver, também é um quebra-cabeça, né? Por quê? Porque você vai ter que encontrar uma informação que está aqui nesse quadro, certo? Então, remete ao quebra-cabeça. Ó, encontre na ilustração duas referências a Leonardo da Vinci. Se você olhar nessa figura, tem duas coisas que lembram. Quais são as duas coisas que lembram Leonardo da Vinci nessa figura? E o aviãozinho, porque ele também foi considerado um do mestre do avião. Isso. Precursores, né? O que mais? Os números, que significa 20. Os números que significam 20? Será? É porque se você somar todos eles, pode ser 20. E Leonardo dá 20. Tá, tudo bem, mas o que tem 20 a ver com Leonardo? O nome? 20? Porque o nome parece muito 20, eles falaram na aula online do CMSP. Sim, o nome parece com o número 20, né? Se bem que italiano não tem nada a ver. Né? Mas vamos lá. Tem mais uma, maior ainda. Você olha para essa figura, o que você enxerga nessa figura, assim, em geral? A Mona Lisa? A Mona Lisa, exatamente. Né? Apesar que faltou o traço mais importante da Mona Lisa ali, que é o
Sorriso? Sorriso. Aí vocês estão prestando atenção. Isso é bom. Faltou o sorriso dela. Então, duas referências a Leonardo da Vinci, você vai colocar duas que você considera. Se você achou três, pode colocar três. Qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem? Né? Então, se você for somar os números, você disse que dá 20, né? Então, 4, 2, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, que parece com o nome legal, né? Então, você pode colocar aqui na questão C, qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem, né? O código dá 20, né? Se você for olhar, está escrito que o código, a resposta do código dá 20. Interessante. Ó, qual a função do acento agudo na palavra dá? Qual a modificação que esse sinal promove? Gente, quando nós olhamos aqui, olha só, esse dá. Isso aqui é uma foto, então não vai. Esse dá, ele não tem um acento? Tem. O nome de Da Vinci não tem acento, né? O nome dele normalmente não tem acento. Por exemplo, meu nome é Adilson Miguel da Silva. O meu nome da Silva não tem acento, né? Da Silveira, né? Não tem acento, certo? Mas quando eu coloco acento no da, ele vira o quê? Um verbo. Ele vira o verbo, né? O verbo dar, né? Então está dizendo aqui que o código dá, né? Tem como resultado 20. Exatamente, ele vira um verbo e ele dá uma mensagem diferente. Maravilha. Então é essa que é a modificação que ele promove, né? E qual é a função da palavra código? Código na imagem. Por que eles puseram aqui código? Né? O que significa geralmente código? Quando eu digo assim, ó, você tem que decifrar o código. Código costuma ser uma mensagem escondida, né? Uma mensagem secreta, não é? Então, nesse caso, código aqui quer dizer isso, né? Código Morse é um tipo de uma linguagem, né? E assim por diante. Você vai colocar isso também. Agora, no exercício. Desculpe, não aqui, falta uma. A palavra vir, no contexto da ilustração, pode ser associada a quê? O coleguinha, ele mencionou aqui mais cedo, né? Que essa palavra 20, ela tem a mesma pronúncia que o número 20. Certo? Então vocês podem responder aí a isso também. Maravilha? Ó, esse próximo exercício aqui, o que vocês vão fazer para nós? Ó, o que fazem os super-heróis? De aviões a super-heróis. O que fazem os super-heróis? Quem é o seu super-herói favorito? No espaço abaixo, desenhe ou cole uma ilustração e produza uma pequena biografia com as principais informações sobre o super-herói que você mais admira. Caso não se lembre de algum, crie o seu próprio super-herói, bem como sua breve biografia, como nasceu, onde viveu, como adquiriu seus superpoderes, fatos de sua vida, momentos históricos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, só que se eu usar o exemplo, vocês não podem depois usar ele, tá? Vamos supor que vocês desenhem aqui o Superman.
né? Vocês desenham aqui o Superman. Isso aqui é a capa dele, certo? Colocaram ali o Superman e vocês vão colocar aqui o nome dele. Vocês vão colocar a biografia. O nome é Kal-El. Ele nasceu no planeta Krypton, que explodiu logo depois de seu nascimento. Vindo para a Terra, aqui ele adquiriu seus superpoderes e foi adotado pelo casal Martha e Clark Kent, né? Quando cresceu, se tornou um, um repórter e também um super-herói, o mais poderoso do universo da DC, por exemplo. Certo? Então, isso aqui é uma biografia. Então, você vai fazer sobre o seu herói, que você tem como seu herói favorito, ou então você vai criar, você vai inventar o seu próprio super-herói. Invente aí o seu super-herói, né? E manda ver. Maravilha? Tudo bem, gente? Sim. Tá, então, ó, para a turma do sexto A, nós vamos parar por aqui, certo? É porque essa parte aqui ela é um pouquinho mais complicada e nós precisamos trabalhar ela bem melhor. Só um pedacinho, então essa parte aqui vocês vão deixar ela por enquanto. Até porque essa parte aqui ela vai ser para vocês entregarem só dia 6 de julho, tá? Então, quem já entendeu como fazer aqui, já leu, entendeu como fazer, tudo bem, pode fazer, tá? Então, ele vai falar sobre divulgar é preciso. Nós vamos estudar aqui esse pequeno poeminha aqui do Fernando Pessoa. Professor, Usa algumas formas diferentes, né? Uma forma diferente, assim, de se expressar. Oi. então não é para fazer a atividade 7? Olha, eu acho que se você tiver a facilidade de ler aqui e entender o que está falando aqui, você pode se adiantar, sem problema. Mas se você mas se você tem dificuldade, deixa pra gente explicar na próxima aula, que aí vocês vão ter até a segunda-feira da outra semana ainda para vocês entregarem. Certo? Tá, Eu acho que para obrigado. vocês essa seria a melhor opção, né? Deixar para nós fazermos na outra semana. Mas se vocês quiserem, leiam aqui, tá? Vai exigir um pouquinho mais de pensamento de vocês. E depois ele pede para vocês produzir um flyer, tá lá na próxima na próxima página aqui, na página 32, está pedindo para você fazer um flyer. O que é um flyer? Flyer é como se fosse um panfleto. Sabe aquele panfleto que as pessoas te entregam na rua? Falando assim, ó, abriu uma nova loja na cidade, e aí tem as informações da loja, tudo mais e tal. Então aquilo ali é um panfleto, né? Ou flyer. A diferença entre eles é tão pequena que, sabe, quase não existe. Então você vai criar um panfleto, certo? Então tem aqui o que você deve fazer. Mas, se vocês preferirem, podem deixar para a próxima aula, que aí nós explicamos e você faz algo assim, bem feitinho, tá? Porque, como eu disse, vocês têm até o dia 6 de julho para vocês entregarem, tá? Maravilha, gente? Professor, Pois não? na próxima aula você vai fazer a página 31 e 32? Isso, na próxima aula eu vou fazer a página 31 e 32, para nós cuidarmos com o que ficou do caderno do aluno, tá? E depois que nós terminarmos o caderno do aluno, nós vamos entrar em outras atividades diferentes, tá?
Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem entrar em contato, tá? Podem tirar, é, podem mandar para mim a pergunta diretamente, certo? E continuem firmes, viu? Parabéns para aqueles que estão firmes, agarrados no estudo aí, porque tem muitos aí que estão só passeando, né? Essa época agora não tá dando para ficar passeando, não, gente. Essa época agora é para ficar em mesmo. Maravilha? Bom, eu vou encerrar aqui nesse momento, porque eu tenho aula agora daqui a 4 minutos e eu preciso terminar de organizar as coisas aqui para que dê certo. Certo? Gente, então fiquem com Deus e qualquer dúvida nós estamos aí à disposição. Qualquer necessidade que vocês tenham, nós estamos aí à disposição. Tá? Fiquem com Deus e eu não vou desligar aqui porque a outra turma vai entrar aqui também, tá? A turma do 7º C. Então, eu vou deixar aqui ligado, mas aí vocês podem ir aos poucos se despedindo, tá? Então fiquem com Deus, eu vou agora passar aqui pro parar aqui a gravação, depois eu vou postar no YouTube para quem não conseguiu assistir, tá? E até a próxima semana e no mais estamos ali no chat, tá ok? Fiquem com Deus. Ok.